Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, reta final. Estamos quase encerrando aí, o estudo do livro. Então é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite estudarmos esse livro tão importante da doutrina espírita. Hoje, dia 17 de novembro de 2022, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire a todos, para que nós possamos assimilar bem aquilo que estudaremos nesta noite. E que esse conteúdo do estudo de hoje, de alguma forma, possa nos ajudar cada vez mais vivenciarmos de acordo com as leis divinas, termos uma vida mais plena, mais feliz, mais de acordo com as leis de Deus. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos que acompanham esses vídeos em outros horários, em outro momento, pois que sei muitos entram em contato conosco dizendo que acompanham esses estudos. Eu percebo que isso acontece e fico muito feliz com esses amigos todos, que estão de alguma forma acompanhando, mesmo que não aqui online ao vivo, Então deixo meu abraço fraterno a todos que estão aqui já conectados, que já chegaram aqui, deixando seu boa noite, a Loiva Carnop, querida amiga, Rosa Lima Barros Silva, boa noite, amiga Fátima Marcaça Baldo, querida amiga Silvia Guerra, muita paz também, viu, Silvia? Deus te abençoe, fortaleça você e toda a família aí, pela passagem da mãezinha, Aldete Oliveira, boa noite, muito bem-vinda, muita paz a todos. Na última semana, pessoal, nós estudamos, sobre penas temporais, e começamos esse tópico de expiação, lemos apenas 2 questões. E hoje, então, a intenção é concluir esse tópico aí, expiação e arrependimento, que seria a partir da questão 992, tá legal? A Maria Boneberg, tudo bem, Maria? Boa noite, viu? Desejando aqui um bom estudo para todos nós, que assim seja, que possa ser proveitoso, Vamos aguardando só uns minutinhos aqui para que dê oportunidade para outros amigos, também participarem aqui conosco. E eu lembro sempre aqui, convido vocês, que não estão ainda às vezes cientes, nós estamos realizando um outro estudo também semanal, nas quartas-feiras, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então, estendo o convite a todos aqui, se não estão ainda cientes essa oportunidade que temos aí. Aqueles que quiserem participar serão muito bem-vindos. É uma página bastante movimentada lá, muitos amigos que participam online, então fica muito assim, bem interativo, o estudo. Tem alguns daqui que eu sei que estão participando conosco lá, A Vanessa Vidotto, boa noite, Vanessa, bem-vinda. Zuleide Carvalho, tudo bem, Zuleide? Dizendo que voltei, que bom. Boa noite a todos, com muita alegria, é isso aí, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos iniciar pela questão... antes disso, vamos só dar uma... Oi, Rose, boa noite, viu? Muito bem-vinda aqui no Insta também.
A Vanessa, também voltei. Legal. Que bom que voltam, né? Então, vamos só recordar que nós estudamos na semana passada duas questões desse tópico, só para a gente pegar aí, né, a sequência, né, o fio da meada, como se diz, né? Na semana passada, só relembrando, nós estudamos a questão 990 desse tópico que vamos ver hoje, né, que dizia que o arrependimento ele é mais comum acontecer no estado espiritual do que quando encarnados, né? Mas que também ocorre aqui durante a existência na Terra. Mas o mais comum é o espírito se arrepender depois da da encarnação. E na questão 991, comentando rapidamente, né, que nós já estudamos na semana passada, diz lá que a consequência do arrependimento no estado espiritual quer dizer aquele espírito que se arrepende lá no mundo espiritual das coisas que fez durante a vida terrena, né? Qual que é a consequência do arrependimento dele? É ele desejar uma nova reencarnação, né? Para que ele possa se redimir, para que ele possa se reabilitar, reparar os seus erros. Então nós vamos iniciar aqui hoje, né, pela questão 992, tudo bem? E o nosso boa noite aqui para Shirley Santana, tudo bem, Shirley? Cleusa Bueno, bem-vindas. E a Sueli Nunes, muito boa noite a todos, a todas. Vamos lá então, questão 992 é a seguinte: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Vejam bem, o espírito, aqui nós, né, encarnados que estamos, quando a pessoa aqui na Terra age mal, de alguma forma prejudica alguém, acaba se comprometendo de alguma forma, né, de uma forma maldosa, prejudicando alguém, essa pessoa se arrepende. Qual consequência que produz esse arrependimento? E eles disseram, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra, olha que palavra difícil, né? Quer dizer, quando a consciência cobra, né, a pessoa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Oi, Larissa Mello, boa noite, viu? Bem-vinda. Então aqui, né, pessoal, nessa pergunta, existem realmente algumas pessoas que se arrependem, né, aqui mesmo, antes de desencarnar, se arrepende da sua vida de erros. Não é muito difícil isso acontecer. Pessoas que se arrependem e de repente desejam mudar de vida. A pessoa que percebe que estava agindo mal, né, estava sendo de alguma forma levando prejuízo a terceiros, né, e essa pessoa se arrepende então. E eles dizem, né, que isso significa uma oportunidade grande dessa pessoa avançar mais rápido espiritualmente. Ainda mais se ela tiver tempo, né, de reparar suas faltas. Porque precisa ver quando que ocorre esse arrependimento. Será que a pessoa ainda tem bastante tempo de vida aqui na Terra, né? Será que daria tempo ainda dela se redimir, pedir perdão, reparar o mal que ela fez? Precisa ver se vai haver esse tempo, né? Porque a gente sabe que se houver esse tempo, é importante para a pessoa se redimir, né? A pessoa se arrepender, transformar a sua vida, seguir por uma vida melhor. Quanto que é importante? Porque a gente sabe que muitas pessoas não se arrependem. Quantas pessoas que vivem a vida inteira, né, levando prejuízo aos outros, praticando o mal, como a gente vê nos noticiários, infelizmente, né? Pessoas maldosas, cruéis, que passam a vida inteira praticando crimes, né? Então muitos não se arrependem durante a vida terrena aqui na Terra. Vão se arrepender somente no mundo espiritual. E aí o que acontece, a hora que desencarnam? Vão sofrer em dimensão umbralina, nós sabemos disso. O umbral é nessas situações, a pessoa que desencarna com a mente perturbada, com ódio no coração, com consciência de culpa, ela vai precisar estagiar um tempo na região de umbral, né, na dimensão umbralina, para que ela possa, né,
se reabilitar perante a sua consciência, e só depois de algum tempo, às vezes demora muito para esse espírito se arrepender, né? E só depois que se arrepende é que eles vão planejar novas reencarnações. Então, assim, muito melhor, né, que a gente se arrependa aqui enquanto encarnados, né? Que bom se tivermos essa possibilidade de arrependermos aqui mesmo. A querida amiga Lu Poli, tudo bem? Bem-vinda, Lu. Bandeirinha lá da Espanha, né? Que legal. A Sueli Capelas, bem-vinda, boa noite. E boa noite a todos que estão aqui, né, conectados conosco, acompanhando. Tudo bem quanto a essa questão? Podemos ir à frente para 993, então? A 993, a pergunta é a seguinte: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Kardec agora quer saber se existe aquela pessoa, né, que tem dificuldade para se arrepender, a pessoa muito presa ao mal, né, pessoa muito maldosa, que não vai se arrepender. E eles disseram, os espíritos superiores, né, já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. As respostas são muito inteligentes, né? Muito claras, muito lógicas. E essa pergunta é importante porque a gente poderia ser levado a pensar que algumas pessoas são tão más que não se modificam, né? Aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, né? Então aquela ideia assim, será que essas pessoas vão se modificar? Ou será que elas vão ficar muito tempo nessa maldade, não vão se arrepender, né? Eles começaram respondendo a pergunta, né, pessoal, com uma lei divina. A resposta deles contém uma lei divina, que é a lei do progresso. Nós já estudamos, uma das leis morais. Dentro da lei do progresso, há uma questão importantíssima que a gente nunca pode esquecer, que Deus criou os espíritos e dotou os espíritos da perfectibilidade. Isso não deve sair nunca da nossa mente. O que é a perfectibilidade? Todos, sem exceção nenhuma, vão chegar à perfeição. A perfeição possível, né, às criaturas de Deus. Lógico que não vai ser a perfeição absoluta, só o Criador é perfeito de forma absoluta. E nós, filhos de Deus, chegaremos a uma perfeição relativa, quando então atingiremos o nível de espíritos puros, como Jesus. Imaginem quando nós formos um Cristo, né? Tá distante, demora, né? Põe tempo nisso. Mas não é muito alentador saber, né, que nós vamos chegar um dia nessa condição, que Deus nos criou para isso? Imaginem, né, a felicidade de um espírito puro, que já atravessou todas as dificuldades do caminho. Imagine aquela pessoa que, comparativamente, não é uma metáfora, uma pessoa que faz uma viagem estressante, cansativa, mas a hora que chega no seu destino, desfruta, né, das delícias do lugar onde chegou. É mais ou menos a viagem, né, do espírito através dessa longa caminhada evolutiva. Nós passamos por uma estrada difícil de evolução. Muitos problemas, muitas vicissitudes, desafios, provas, expiações, né? Mas quando a gente atinge a meta, como eles disseram, quando nós chegarmos a essa perfeição, é uma maravilha, nós seremos, né, imensamente felizes.
nós aí conheceremos a felicidade verdadeira, perene, constante, né? E aí então o que acontece, né, nessa pergunta? O grande detalhe da questão é o seguinte: Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Esse é o ponto. Porque Deus nos criou e quando Ele concede a nós liberdade de escolha, livre-arbítrio, Ele não pode ter pressa. Porque Ele deixa para nós a escolha dos caminhos, daquilo que nós queremos, se nós vamos mais rápido, se nós vamos mais devagar, a escolha é nossa. Então Deus não tem pressa. Ele nos criou de uma forma que Ele tenha certeza que todos vamos chegar a esse objetivo. Agora, o tempo que cada um vai precisar, para Deus não tem problema. Ele espera, né? Quem sai pior, quem leva pior, se podemos assim dizer, somos nós que retardamos o momento de chegar ao destino de felicidade. Então nós muitas vezes ficamos empacados, né, no meio do caminho. A gente fica reencarnando com expiações, né? Vidas, novas existências muito expiatórias. A gente acaba perdendo tempo, ficando ali estacionários, deixamos de evoluir. E Deus espera. Para Ele está tudo certo. Nós é que estamos atrasando o momento da nossa felicidade verdadeira. E aí eles dizem aqui ainda, né? Aquelas pessoas que nós vemos que são boas, a gente vê muitas pessoas que são boas, não praticam mal, ajudam o semelhante, vivem bem, né? Pessoas moralizadas. Eles dizem, essas pessoas que são boas, pode ser que nas outras existências eram más também. Então assim, já venceram, né? Já superaram essa condição de atraso espiritual. Então, sempre assim, uns estão à frente, outros estão mais atrás. Nós sempre teremos aqueles que seguem à nossa frente, como teremos também outros que vêm na retaguarda. Então, por nossa vez, nós pedimos ajuda para os que vão à frente, mas deveríamos ajudar os que vêm atrás. Não nos esquecermos de estender a mão também para aqueles que estão ainda, né, um pouco atrás comparativamente à nossa evolução. Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Vocês estão muito quietinhos aí? Estão aí ainda? A Sandra Alck, boa noite, Sandra. Estou achando que vocês estão aí muito silenciosos, hein? Não tem nenhuma dúvida não, nenhum comentário. Podemos ir à frente. Legal, Lu. A Lu tá acordada aí. Obrigado, Lu. Nós vamos então para a questão número 994, tá bom? A pergunta número 994. Ah, tudo certo, né, Loiva? Tem certos tópicos aqui que não geram muita polêmica, né? Muita dúvida, muitos questionamentos, né? Olha lá, a Vanessa já entrou na brincadeira, né? Opa, tô aqui. É que vai dando um soninho, né? Às vezes a pessoa dá aquela cochilada, eu penso que vocês estão acordados, eles estão dormindo aí, né? Mas é bom descontrair um pouquinho, né? Que aí acorda mais rápido. A Sueli também, tô ouvindo. A Rose, então tá bom, deu para dar aquela chacoalhada, né? Vamos lá então, reúne as forças aí, vamos. Questão número 994, tá bom? 994 é a seguinte: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Oi, Graciele Salles também de novo aqui conosco, boa noite. Participou ontem também do estudo, que bom, está retornando aqui hoje, bem-vinda, viu, Graciele? A Lu dizendo aqui, é um tópico para estar refletindo, é verdade, né? Mas fica mais ali concentrado, pensando, né, Lu? A Zuleide sempre gentil, né? Não tem como cochilar. Tomara, né? Vamos lá então, 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Então vejam bem, cada pergunta que Kardec criava, né?
formulava ali para ir desenvolvendo o raciocínio, né, do tópico. Então essa pessoa perversa que não reconhece as faltas durante a vida, é aquela pessoa que não se arrepende. Aí ele pergunta, sempre reconhece depois da morte? É uma regra, é uma certeza que vai reconhecer? Eu chamo a atenção para essa resposta, pessoal. Vejam a inteligência da resposta. Primeiro eles começam dizendo, sempre as reconhece, e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, veja bem, esse contudo já muda um pouco de figura, né? Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos porque passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Muito interessante essa resposta, porque a princípio os espíritos falam de uma lei geral, prestem atenção. A hora que eles dizem sempre vão reconhecer, eles não estão dizendo que é logo que desencarna que vai reconhecer. Eles estão afirmando que eles vão reconhecer, mas não está dizendo o momento, certo? Porque todos vão se melhorar um dia. Então a regra, a lei geral, é que todos vão reconhecer o erro, um dia, né? Agora, o detalhe é o tempo de cada um. Varia muito o tempo que cada um reconhece seus erros. Tem espíritos que demoram para reconhecer os erros, né? Isso não quer dizer que basta desencarnar para se arrepender, porque poderia pensar assim, o espírito vai desencarnar e logo já ele se arrepende. Não, não quer dizer isso. Desencarnar não transforma ninguém, né? Demora, ele vai continuar pensando da mesma forma. Alguns demoram um tempo muito longo, pessoal, muito longo. Tanto que eles disseram aqui, há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos porque passam. Ou seja, né, cedo ou tarde eles se arrependerão. Mas aqui, em alguns casos, tem espíritos que são obstinados no mal. A gente já leu romances espíritas, eu não sei se vocês já leram, né? Principalmente André Luiz. Tem espíritos que ficam em regiões de sombras, né? Na dimensão espiritual, em umbral, regiões de trevas. E eles comandam lá espíritos inferiores, eles dominam mentes inferiores desencarnadas. E eles se sentem, né? No domínio, no comando, no poder. E eles não querem reencarnar. Não sei se vocês se recordam, André Luiz conta muito isso na sua obra. Então o que acontece? Tem espíritos que retardam tanto a reencarnação que às vezes é preciso entrar em ação uma determinação divina que chama reencarnação compulsória. Não sei se todos já ouviram falar, mas reencarnação compulsória é aquela que é obrigatória. O espírito vem para a reencarnação, queira ou não, porque passou dos limites, vamos dizer assim, da tolerância, e é visando o bem de cada um desses espíritos. Não é castigo de Deus, entendamos bem isso. Deus espera o tempo mais do que necessário, mais do que aqueles precisavam, mas tem espíritos que são rebeldes, não querem. Então, como precisa evoluir, se eles ficassem eternamente no umbral, dominando nas sombras, não evoluiriam. Então o que faz a lei divina? Esses espíritos são trazidos para a reencarnação. Eles são adormecidos na onde se encontram e quando despertam já estão ligados a uma nova mãe, aqui a um novo corpo, né? Aqui reencarnados, a chamada reencarnação compulsória. E eles dizem aqui, que os bons espíritos trabalham para isso, Os bons espíritos, lógico, vão estar sempre ajudando para que aqueles de arrependimento tardio possam, se arrepender
e desejar uma nova existência, né, para se redimirem. Agora eu vejo aqui que o pessoal acordou mesmo, hein? Já tem brincadeira, hein, pessoal? Só para descontrair, tá? A Elisa Pagotto chegou aqui, boa noite, Elisa, muita luz e paz para você também. Ana Lúcia Olive dizendo, e tem aqueles que só se arrependem, né? Agora se der errado, se der tudo certo, que só se arrependem agora se der errados, se der tudo certo. Ixi, eu não entendi bem a tua colocação, viu? Acho que eu estou mal de análise de texto aqui. Tem aqueles que só se arrependem agora se der errado, se der tudo certo. Acho que ela fez um jogo aqui, né? Mas não desculpa, Ana Lúcia, acho que eu não captei a sua ideia. E se você puder desenhar para mim, que eu estou meio devagar. A Cidinha Serem Leme, tudo bem, Cidinha? E a Sueli dizendo, os espíritos se veem ou só sentem? É boa a sua pergunta, viu, Sueli? Os espíritos se veem sim, mas assim, os espíritos que acontece, os inferiores de condição espiritual menos elevada, eles não veem todos os de condição superior. É o contrário, os elevados veem todos, mas aqueles na condição inferior veem só até o nível de vibração deles, de elevação espiritual deles. Os superiores, Sueli, só vão se mostrar caso eles queiram, tá? Então existe essa diferença aí, né? Nem todos os inferiores vão perceber todos os espíritos. A Zuleide dizendo, mas além de reconhecer, deve também se arrepender. Sim, é duas etapas, né? Reconhece que errou e se arrepende, 2 pontos. A DJ Vitória Brito, boa noite, amiga, bem-vinda, viu? A Zilma Siqueira, a Ana Lúcia, acho que desenhou aqui, né? Se der tudo certo, fica por isso mesmo. Ah, agora deu, desenhando a gente entende, né, Ana Lúcia? Se der tudo certo, aí fica por isso mesmo. Mas então, mas é muito interessante a gente pensar nessa questão, né, do arrependimento, da mudança de postura, né, porque tem espíritos que ficam muito obstinados no mal, né, e para eles parece que está bom, parece que está confortável, né, eles por eles querem ficar mesmo naquele comodismo que eles se encontram, né, então às vezes é preciso, né, uma ação da lei divina para poder mudar ali o ambiente deles, né. A Sueli dizendo, eu espero que o meu amor me espere para reencarnar. Pois é, né, Sueli? Deus sabe o que faz e com certeza eu acho que vai ter planejamento reencarnatório visando, né, a união de vocês, que continue, né, o amor não é para ser separado, viu, Sueli? A lei divina é lei de amor. Então aqueles que se amam, a lei de Deus vai favorecer para que fiquem sempre juntos. Existem momentos, né, de separação que serve para crescimento de um do outro, mas ele tem a certeza que se é um amor verdadeiro, como você diz de vocês, né, com certeza vão estar juntos, sim, para muito tempo ainda, pode ter certeza. A Fátima dizendo, o espírito... Oi, Rosana Sade aqui também no Insta, boa noite, viu? A net está ruim, Graciele, tem dias que é complicado, né? A Fátima dizendo, o espírito orgulhoso pode demorar para reconhecer os erros do mundo espiritual? Sim, tem muito isso, viu, Fátima? O orgulho atrapalha muito, né? Então a gente sabe que aqui na Terra, encarnados, muitas pessoas não dão o braço a torcer, como a gente diz, não é? Por causa do orgulho. A pessoa às vezes sabe que está errado, mas fala, eu não peço perdão, eu não peço desculpa, porque o orgulho está na base. Então desencarna, esse orgulho continua, não se liberta disso. Então muitos sim, como você coloca, né, vão ter problema sim para reconhecer os erros por causa do orgulho. A Carolina Maria aqui também, boa noite, a Vera Dalrovelli, muito legal. A Graciele dizendo que estava entregando as marmitinhas para o pessoal carente da ONG, né? Legal, viu, Graciele? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. A Marisa de Freitas, boa noite, Marisa, bem-vinda, viu? Um abraço.
E a Rosane veio aqui para o Face, né, Rosane? Acho que o Insta está meio instável, né? Vamos lá mais um pouquinho? Questão 998. É bem interessante também. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Vejam bem, expiação, que a gente ouve tanto falar, né? Que a gente está expiando as faltas do passado. Ele pergunta, se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E eles dizem, a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então vejam que essa resposta é muito inteligente. A expiação acontece em dois momentos. Primeiro, a expiação mais comum, aqui, encarnados, é onde mais ocorre, né, o processo expiatório, mediante as provas que a gente enfrenta, que estão ligadas ao passado, né, a existências passadas. Tudo aquilo que nós fizemos nas existências passadas podem repercutir na vida atual, né? A gente traz provas e expiações ligadas ao passado, né? Então, muitas vicissitudes, lutas aqui, doenças, parentes difíceis, situação financeira complicada, muitos desses problemas que a gente enfrenta aqui, meus amigos, têm ligação com o passado, a gente sabe disso. Nem tudo, é lógico. Kardec explica bem, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, quando ele diz causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Mas aqui estamos falando dessas causas anteriores, das expiações do passado reencarnatório, tá? Então a maior parte da expiação acontece aqui, durante a existência terrena, né? Mas também existe expiação na vida espiritual. Não sei se todos estavam cientes disso, mas é também um esclarecimento que os espíritos nos deixam. Porque quando a gente desencarna, cometeu muito mal durante a vida, a gente não vai expiar só na próxima reencarnação. Já começa a expiar desde do umbral, que a gente vai com certeza estagiar um tempo no umbral, ali já tem expiação. Porque o sofrimento moral é expiatório. A consciência de culpa, o arrependimento, o remorso é terrível, né? Ou então as aflições que a alma sofre, o tormento, né, da consciência de culpa, tudo isso são sofrimentos morais, consequências da inferioridade espiritual desse espírito, né? Então, isso também é expiação na dimensão espiritual. E eles até alertam que podem ser piores do que os sofrimentos físicos, porque são dores morais muito graves, né? Muito difíceis de lidar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Então, a Fátima reforçando, né? Os espíritos que não reconhecem os erros permanecem no umbral. Isso, enquanto não reconhece, Fátima, é muito comum estagiar mais tempo no umbral. Por isso que não tem um prazo para ficar no umbral. Enquanto o espírito está rebelde, né? Está com orgulho aflorado, não reconhece os erros, não se arrepende dos erros, ele está muito mais propenso à dimensão umbralina. Então o umbral serve para isso, para ir lapidando, para ajudar esse espírito a se libertar dos seus erros, desses fluidos pesados, entendeu? Até que ele consiga mudar a postura íntima e ser resgatado por uma colônia espiritual. Boa noite, Carolina. Amém, que assim seja. E a DJ sempre nos ajudando aqui, trazendo as amigas para a live, né? Obrigado, viu, DJ, pela tua ajuda aí. Uma amiga muito ativa aí, né? Divulga, manda o link da live para outras amigas. Muito legal, muito bom, viu? Obrigado pela tua ajuda aí.
a Vera, né, pedindo vibrações, a gente faz aí uma oração no final, né? A Clara Regina, boa noite, viu? Bem-vinda. Quem mais aqui? A Ivana Ramos, né? Boa noite. A Elisa dizendo, Paulinho, os espíritos suicidas que se arrependem, ficam no umbral por muito tempo, ele terá consciência das consequências do seu ato? Então, viu, Elisa, a gente precisa orar muito, né, pelos suicidas, porque eles dizem que o suicida realmente não é uma regra, né? Cada um vai estar em uma condição diferente do outro, porque depende muito do que levou a cometer o ato, né? Então depende muito das circunstâncias, do contexto que estava envolvido, que propiciou essa desencarnação precoce. Mas geralmente, né, eles precisam, geralmente, Elisa, não é regra, mas geralmente precisam de um tempo, sim, né, no chamado Vale dos Suicidas, que é até uma dimensão propícia para agregar junto ali os suicidas, para que eles se recuperem, né, onde eles são auxiliados pelos servos de Maria. Como nós sabemos, existe uma legião dos servos de Maria que auxiliam nas regiões, né, de dor, no Vale dos Suicidas, atendendo a todos esses suicidas, né? E aí ela pergunta, terá consciência das consequências do seu ato? Na hora ali do problema, Elisa, eles nem conseguem raciocinar direito, eles estão muito, né, atormentados com aflições que eles enfrentam, entendeu? Só depois, né, de serem resgatados a uma colônia espiritual é que eles vão tomar mais consciência do que aconteceu, do que os aguarda para o futuro, planejar novas reencarnações, entendeu? Mas no momento ali do desespero, eles não conseguem nem raciocinar muito corretamente, né? Nosso amigo Celso Moreira, boa noite. A Silvia dizendo, há espíritos muito inteligentes que comandam no umbral outros mais ignorantes, né? Chefe das sombras, conhecem os evangelhos e são capazes de discorrer sobre estes. Atraso moral não quer dizer atraso intelectual. Na sua maioria são persistentes no mal, por isso às vezes a reencarnação compulsória. Muito bom, Silvia, é isso mesmo, né? Reforçando aquilo que comentamos da reencarnação compulsória. E um exemplo disso que a Silvia conta, quem gosta, né, de leitura, tem um livro de André Luiz chamado, como chama mesmo o livro? Deu branco agora, vou me lembrar. Que ele fala de uma cidade nas trevas, comandada, né, por espíritos altamente intelectuais, perversos, que dominam espíritos mais fracos, né? Então, ali André Luiz conta essa questão, não é nem umbral, é uma cidade nas trevas, onde mentes, né, altamente inteligentes acabam dominando. Eu vou me lembrar aqui do nome do livro, não sei se vocês lembrarem, coloque aí também, que eu me lembro da história, mas não está vindo aqui agora o nome do livro, tá bom? A Graciele dizendo, eu não quero reencarnar de novo não, ressarcir meus débitos nessa. Que vamos reencarnar isso vamos, né, Graciele? Mas melhor se nós, né, repararmos aqui durante esta, né? Não precisarmos carregar expiações para existências futuras, né? O que mais aqui? A DJ Vitória é uma amada, é verdade, né? A Vera dizendo aqui. Então, Exilados de Capela é outro, mas não é esse que eu estou me lembrando, não. Obrigado até pela citação também, um ótimo livro, né? O Exilados, mas eu queria me lembrar um de André Luiz, viu, Graciela? Que me fugiu aqui agora. A Larissa dizendo, e aquele que desencarna e não aceita a morte? Tem de tudo, viu, Larissa? Tem espíritos que realmente, né? Esses que geralmente não aceitam a morte, Larissa, são aqueles mais, né, apegados às coisas materiais, espíritos mais presos, que não queriam deixar a vida de nenhuma forma. Eles vão sofrer por isso, porque não tem como, né? Tudo aquilo que a gente luta contra algo que não tem como modificar, a gente gera sofrimento. Então esses espíritos vão sofrer um tempo, né? Vão ficar às vezes presos na onde viveram aqui na Terra. Tem espíritos que continuam por aqui, na onde moravam, junto da família, tentando continuar a sua vida, porque eles não querem, né, pensar que deixaram tudo isso. Então acontece
esse sofrimento para eles, né, Larissa? Porque eles não aceitam dar sequência aí para uma outra dimensão. A Marlene Pisoni também, muito bem-vinda. Cristina Fernandes, que legal. Então tá bom, Elisa. Fátima Chaves, né? Legal. Vamos ver aqui então, vamos à frente. E eu não me recordei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu vejo o meu livro aqui na estante, só um minuto. Ah, tá vendo? Foi só dar uma olhadinha aqui, eu recordei. É o livro Libertação, tá? Não me vinha na memória, mas ainda bem que a estante está aqui do lado. O livro Libertação, de André Luiz. Quem quiser ler vai falar sobre essa cidade nas trevas. É muito assim, é um livro forte até, né? Mas que mostra essa realidade que foi citada aí pela Silvia, né? De espíritos altamente inteligentes que acabam dominando. Então, nesse livro, ele conta lá uma história, né, de um processo obsessivo. É bem interessante, né? Eu sou fã da série André Luiz, qualquer um deles eu recomendo. Mas vamos à frente então. Agora nós vamos para a questão 999, tá? 999 é a seguinte: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Olha que pergunta inteligente, né? O espírito se arrepende aqui, nessa vida encarnada. Pessoa, né? Está encarnado, espírito encarnado. Comete o mal, se arrepende. Então Kardec pergunta, será que basta ele se arrepender verdadeiramente para que esteja, né, bem diante de Deus? Esse ache graça diante de Deus seria assim, que Deus o perdoa, que fica tudo em paz, está tudo certo, né? E essa pergunta é interessante porque algumas religiões, né, entendem dessa forma, que às vezes basta se arrepender e ali fazer algum ato de confissão, né, como é o catolicismo, que eles entendem que existe o apagar das faltas, né, com arrependimento e uma confissão. Então Kardec quer saber dos espíritos, será que basta? E eles disseram, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então está muito claro, né? E essa pergunta, pessoal, nos remete ao livro O Céu e o Inferno. Eu acho que esse livro também é pouco conhecido dos espíritas, né? É um livro muito interessante das obras básicas, é um dos 5 livros, né, de Kardec das obras básicas. E nesse livro, O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7, Kardec coloca um tópico chamado Código Penal da Vida Futura. Olha que legal, Código Penal, como se mostrasse ali, né, os artigos das consequências dos erros, né, do que o espírito vai sofrer. Então, lá nesse capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no item 16, porque são 33 itens que Kardec coloca falando sobre esse Código Penal da Vida Futura. No item 16, diz assim, que para o espírito, né, se redimir perante sua consciência e perante a lei divina, ele tem que passar por 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. 3 etapas, não basta apenas se arrepender. Porque pensem comigo, seria muito fácil se a gente erra um monte durante a vida, aí chega mais lá para o fim da vida, a pessoa fala, eu me arrependo verdadeiramente, estou livre, apagou todos os erros do passado. Seria muito fácil, né? Então a gente precisa compreender que expiação e reparação não representam castigo de Deus. Não. A expiação, ela é educativa, a expiação. Por quê? Porque a expiação é quando a gente passa aquilo que nós fizemos de mal por outro. A gente passa a situação semelhante. Para quê? Para nós entendermos o quanto é ruim aquilo. Quanto aquilo faz mal para a gente, é ruim, prejudicial, para que não venhamos a cometer o erro nas futuras reencarnações.
Entender a importância da expiação, ela é educativa. E a reparação representa a justiça. Porque se nós fizemos o mal para alguém, o mais justo é que a gente faça o bem agora para reparar aquele mal. Então são 3 etapas. Primeiro, arrepende. Tomou consciência que errou, arrependeu-se. Aí vai, né, para expiação. Vai sofrer a consequência para entender que aquilo não devia ser feito. E além disso, vai fazer o bem, vai reparar o mal. Só que aqui eu me recordo, meus amigos, por isso que é bom a gente estudar uma obra junto com a outra. Aqui eu me recordo do Evangelho de Jesus. Quando Jesus diz uma frase que Pedro coloca na sua primeira epístola, essencial. Pedro colocou assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O que quer dizer isso? Ele quer dizer aqui que a expiação não precisa ser rigorosa. Apesar dela ser uma etapa do processo, quando a gente repara com amor, não obrigado, quando a pessoa vem para a nova reencarnação para fazer o bem àqueles que prejudicou e faz com amor, com caridade verdadeira, ele não precisa sofrer tanta expiação. Vocês estão entendendo? A expiação não é algo rígido, não é algo determinado rigorosamente. A expiação depende como foi feita a reparação, porque a reparação precisa. Fazer o bem no lugar do mal precisa. Então, quando a gente faz o bem com amor, com dedicação, com sinceridade, a expiação vai reduzindo. Lembra a história daquele homem, rapidamente contando, né? Que era para ter perdido um braço na nova reencarnação. E ele foi tão bom durante a vida que ele perdeu apenas um dedo. É uma historinha que existe aí no meio espírita. Mostrando isso, que a expiação não é rigorosa. Ela vai sendo amenizada quanto mais a gente trabalha com amor, repara com amor, né? E aí, para concluir essa questão aqui, eles dizem, né, que aquela pessoa que não se arrepende, né, ela torna mais longa e mais penosa a sua expiação, lógico. Se ela não se arrepende, ela vai sofrendo mais, até que venha um dia, né, se arrepender aí e modificar a sua vida. Tudo bem até aqui então, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma colocação. Agora tem bastante coisa aqui, né? O Celso colocou aqui, né? Pessoas que vão para o umbral, de repente vai para o céu quando ele está arrependido. Celso, se eu entendi a tua pergunta, é mais ou menos isso, né? A pessoa vai para uma região de trevas, de umbral, até que ela se arrependa, se transforme, né? A hora que ela estiver modificada intimamente, ela segue à frente, como se fosse simbolicamente para o céu, né? Para uma colônia espiritual, para dar prosseguimento à sua evolução, né? A Fátima Chaves dizendo, esse livro tem como ouvir online? Ô Fátima, tem sempre, né, livros que são gravados, né? São gravados para a leitura dele, para que você ouça, né? Precisa pesquisar na internet, tá bom? Chama audiobook, né? Se não me engano, audiobook. Você pesquisa lá, audiobook, livro tal. E creio que tem de muitos livros, tá? Que mais aqui? A DJ tá só interagindo aí com as amigas. Que legal, hein, DJ? Trouxe bastante gente aí. Neuza Machado, obrigado. A Ivana, né, concordando. A DJ Vitória Brito perguntando o nome do livro, né, que eu citei, chama Libertação, de André Luiz, tá? É esse que a gente comentou aí sobre os espíritos altamente intelectuais, né? Mas o outro livro que eu comentei é O Céu e o Inferno. Falei de dois em dois momentos aí, né, como a Loiva está colocando aqui. A Fátima Chaves dizendo que bom, você está explicando porque eu não entendia o significado de expiação, tá vendo então? Que bom, né? Que deu para esclarecer. Porque realmente são palavras assim que às vezes a gente lê
e às vezes tem uma dificuldade para compreender o significado dela, né? E expiação, então, se ficou claro, fico feliz, que bom. A Silvia Guerra dizendo, né, o livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, é muito bom sobre esse tema do umbral. Um livro forte, mas muito interessante. Obrigado, Silvia. Mais uma dica aí, né, de leitura, livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco, espírito Filomeno de Miranda, que legal. E a DJ dizendo, o mal não é reparado senão pelo bem. Isso, tem que fazer o bem mesmo para reparar o mal, né? Ana Lúcia agora jogando um probleminha aqui, né? Podemos estudar o céu e o inferno? Ah, Ana Lúcia, eu não sei não, viu? Eu estou achando, nós vamos resolver, mas eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou conseguir continuar com 2 estudos, tá? Eu estou vendo que está um pouco corrido aqui para mim, porque eu tenho outras atividades de palestras, de curso na Casa Espírita, eu estou vendo que está um pouco apertado aqui o andamento, né, para preparar as coisas, mas vamos aí amadurecendo a ideia, né? Apesar que o livro Céu e Inferno é um livro bom, ele tem uma parte um pouco cansativa, a primeira parte, né? Mas vamos ver, quem sabe, vamos ficando aí num planejamento, né? A Zilma Siqueira dizendo, temos o agravante e atenuante, vai depender do nosso arrependimento com o trabalho no bem. É isso mesmo, sempre tem atenuante e agravante, né? É isso que Deus considera. Força e fé, né? Está dizendo a Ivana aqui. A luz de Deus é sempre vitoriosa, é isso mesmo. Olha lá, a DJ Vitória Brito, que eficiência, hein? Essa DJ, ela não é fraca não, viu? Querida amiga DJ, tá ajudando tanto aqui nas lives. Ela já postou aqui um link, né, para o livro Céu e Inferno. Olha só que legal. Obrigado, viu, DJ? Muito eficiente, muito dedicada, muito bom. Vamos então mais uma aqui, vamos ver se dá para fazer mais 2 questões para a gente encerrar. A questão número 1000, olha só, chegamos à questão 1000, pessoal, faltam só 19, né? Ou 18, dependendo das edições, né? Questão número 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Vejam bem, desde essa vida, né? Já resgatar, não é só arrepender. Está perguntando se nós já podemos começar a resgatar. E eles disseram, sim, reparando-as. Mas, aí eles dão uns alertas, não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda, olha só, a perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com o objetivo exclusivamente pessoal. Agora, só por meio do bem, que é o que já comentamos, se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. A resposta ainda é mais longa, mas eu vou comentar aqui para não ficar muito cansativa, tá? Então eles começaram dizendo que sim, desde essa vida, essa existência nossa aqui na Terra, nós já podemos começar a resgatar nossas faltas. Veja bem, não é só arrepender, a gente já pode começar a reparar o mal que fizemos. Quando a pessoa se conscientiza que errou, e já começa a fazer o bem no lugar do mal que semeou, né? Então aí eles nos alertam alguns pontos importantes para a gente ter consciência até que ponto nós estamos, né, despertos para isso. Eles começam dizendo, de que serve restituir bens após a morte? Não é verdade? Aquela pessoa que é muito rica, né, tem muitas posses, ela errou muito durante a vida, está arrependida, então ela faz um testamento deixando dos seus bens, depois da morte, para alguma instituição de caridade. É mais ou menos isso. Então eles estão dizendo, de que serve? Essa pessoa não se privou de nada durante a vida, ela não teve que fazer esforço nenhum, e depois da morte os bens já não seriam do espírito mesmo, os bens ficam.
Entenderam como faz sentido, né? Os espíritos, não adianta a gente querer enganar Deus. A nossa ingenuidade, às vezes a gente pensa de fazer barganhas com Deus, enganar o Criador. Não existe isso, né? Aí eles dizem mais: de que lhe serve privar-se de alguns gozos se o dano causado permanece integral? Aqui eu me recordei, por exemplo, de uma tradição também dos católicos, com todo respeito, né? Estamos analisando o ato, né? Por exemplo, na quaresma, os católicos fazem abstinência, né? De alimentos, de coisas que gostam de comer, né? Fazem jejuns. Mas pensem que para Deus o que importa isso, analisando o ato, né? É o que eles estão dizendo: se privar de algum gozo não muda o ato que foi cometido. Então, até o Papa comentou nesse sentido, né? Melhor que a pessoa faça esforço para se transformar, para mudar atitudes, né? Do que deixar de comer um alimento. Então, são coisas que a gente precisa raciocinar. É o bom senso, né? E eles dizem ainda: de que serve humilhar-se diante de Deus, se perante os homens continua orgulhoso? Não é? Tem pessoas que fazem uma oração se humilhando para Deus, dizendo que errou, que é pecador, bate no peito, mas diante das outras pessoas continua orgulhoso. O que adianta? Deus não é ingênuo. Então a gente tem muitas infantilidades, muitas ingenuidades ainda. A gente pensa que Deus, né, a gente quer enganar o Criador, tem hora. Não é assim. A gente precisa se conscientizar do que é preciso fazer. Eu errei, eu preciso reparar. Eu preciso modificar meus atos, minhas atitudes, pedir perdão, fazer o bem para aquela pessoa que eu prejudiquei. Repara o mal, né, que foi feito. Então, aí eles dão um exemplo muito claro. Muito mais válido perder um dedo em serviço. Olha só. Porque se você estiver trabalhando a favor do bem-estar de outros, um trabalho assistencial, né? E naquele trabalho a pessoa perde um dedinho que seja, isso valeu mais para Deus do que muitas outras, né, supostas privações, né? Então fica muito claro que é só por meio do bem que se repara o mal. Legal? Falta só uma questão, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A DJ está só interagindo aqui, hein, DJ? A DJ é minha auxiliar aqui de live agora, né? Muito bom, viu? A Cristina dizendo: é bom demais sua live. Que bom, Cristina, obrigado, viu? O que mais? Todo mundo querendo o audiobook ali, ó, que legal. Muito bom. Então vamos lá, agora vamos fazer a última questão aqui para a gente encerrar o estudo de hoje. 1002, tá? E aí, pessoal, vejam só, eu acho que nós vamos ter mais 2 encontros só para encerrar esse livro, tá bom? Porque vão faltar aí 17 questões, né? Que eu creio que em 2 vezes, eu creio que a gente deve encerrar. Então, essa hoje nós encerramos e mais 2 semanas, eu creio que, com a graça de Deus, a gente encerra. É tão bom, né, a gente começar um trabalho e conseguir chegar ao termo dele, né? É um trabalho de longo curso, aí esse estudo, vem 2 anos já que estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, fico muito feliz que a gente tenha conseguido, com o amparo, né, dos bons espíritos, de Jesus, a gente está conseguindo levar à frente esse estudo, né? Sempre essa alegria de contar sempre com a presença de vocês. Eu creio que mais 2 semanas aí encerramos, tá bom? O que mais aqui? A Fátima dizendo: e o que digo para as minhas filhas? Fazer o bem é o que digo, né? Fazer o bem em vida, porque depois de partirmos não serve. Realmente tem que fazer enquanto estamos aqui, né? O arrependimento apressa a reabilitação, mas não absolve. É isso mesmo, DJ, bem colocado. O arrependimento apressa, né? Mas não absolve, quer dizer, precisa a reparação, né? Precisa, depois que se arrependeu, deseja mudar de vida, aí vai lá e repara, né? É legal, é isso mesmo. Então a última questão para hoje, 1002, Kardec perguntou:
Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Vejam bem, Kardec está perguntando, uma pessoa que se arrepende à beira da morte, ela está quase para morrer, aqui, né? Lógico, na existência atual, está à beira da morte, ela se arrepende verdadeiramente. Não tem tempo de reparar o mal que foi feito. A pergunta, basta-lhe, nesse caso, arrepender-se, já que não tem tempo de reparar? E eles disseram, o arrependimento, é o que a DJ colocou, ela já antecipou, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais se lhe fecha. Então imaginem essa situação, né? Eu quero dar um exemplo aqui, pessoal, que para mim foi marcante. Eu até levei esse exemplo numa palestra que faço, que é o caso da morte de Jesus quando ele está na cruz, entre dois ladrões. Entre dois ladrões, né? Jesus crucificado entre dois ladrões. Um deles, que chamava-se Dimas, ficaria conhecido, né, como bom ladrão. Ele volta-se para Jesus e pede, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha que bonito. O que aconteceu com Dimas? À beira da morte, se arrependeu. Arrependeu-se profundamente da vida de erros que ele teve. Ele se arrependeu tanto que ele transformou o seu íntimo. E Jesus percebeu que Dimas modificou-se naquela hora. Foi um arrependimento verdadeiro. Porque Jesus respondeu para Dimas o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa frase de Jesus leva confusão para muita gente. Porque as pessoas pensam assim, mas como que Jesus promete o paraíso para um ladrão? Né? Vejam bem, aquele homem errou muito durante a vida. Quando ele se arrepende ali na cruz, à beira da morte, e Jesus percebe a verdade que transformou o íntimo daquele homem, Jesus só quis dizer a ele o quê? Olha, você, em outras palavras, como se Jesus dissesse, você não precisa nesse momento da dimensão umbralina. Você vai seguir para uma região de paz do mundo espiritual chamado paraíso. Porque aquele homem não precisava estagiar no umbral, porque ele já havia se transformado. Mas o detalhe, meus amigos, a gente não pode confundir. Jesus não isentou aquele homem da reparação, como diz aqui. O arrependimento apressa a reabilitação, foi o que aconteceu com Dimas, mas não absolve. Quer dizer o quê? Dimas iria reencarnar para reparar o mal que ele fez nessa existência, que estava deixando, entenderam? Só que, olha a importância do arrependimento, livra a pessoa da dimensão de trevas. Ele não precisava de umbral. Umbral não é castigo, umbral é para reabilitar o espírito que ainda não se transformou intimamente. Então aquela ideia de que todos vamos para o umbral não é verdadeira, não faz sentido. Só vai estagiar no umbral quem desencarna com consciência de culpa, mente perturbada, mágoas, sentimentos em desequilíbrio. Se a pessoa estiver bem na hora da morte, vai para uma colônia espiritual e depois, nas próximas reencarnações, resgata, né? Vai expiar, vai levar as provas, expiações, mas não precisará de umbral logo em sequência à morte do corpo. Ficou claro isso? E assim a gente encerra aqui o estudo de hoje, tá bom? A Vera dizendo, obrigado Paulo, bom demais, que legal, muito bom, fico feliz. Maria Helena, tudo bem Maria Helena? Um abraço. A Fátima dizendo, né, pena que perdi o começo do Livro dos Espíritos. Então, Fátima, eu digo sempre, se quiserem, né, acompanhar os vídeos desde o primeiro, eu estou dizendo sempre, eu tenho no meu canal do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, tá?
A DJ até colocou no estudo de ontem o link, não sei se ela estiver aqui agora, quiser colocar o link aí, eu não vou conseguir pegar aqui agora, mas no meu canal no YouTube, basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio, se inscreva lá no canal se quiserem, né? E lá eu tenho os vídeos desde o primeiro do estudo do Livro dos Espíritos, tá? Se você quiser, você pode ir lá assistindo, né, no seu tempo, tá? Tem desde o primeiro. Nós estamos hoje aqui no episódio 98, né? Eu estou até numerando aqui, 98 episódios aí de estudo, de 2 anos mais ou menos, do Livro dos Espíritos. Tudo bem? O que mais aqui? Obrigado, Fátima, eu que agradeço. Que bom, fico feliz. Então, a Zuleide dizendo, poxa, passa tão rápido, né? Eu também acho que passa muito rápido. DJ dizendo, Paulo, Deus e os Espíritos de Luz o abençoe e ilumine por nos reunir aqui para um grande aprendizado e contribuir para a nossa evolução. Que bom. Ivana, muito obrigado, gente. Fico muito feliz. Eu agradeço sempre a presença de todos, né? Porque durante esses 2 anos eu tive a felicidade de contar sempre com amigos e amigas participando comigo do estudo, porque deveria ser muito triste, né? Fazer um estudo sozinho, eu iria ter que gravar aqui sozinho. E em todos os estudos, 98 episódios aqui que nós gravamos, vídeos, né? Sempre pude contar, graças a Deus, e agradeço muito a cada um de vocês, que em um momento, alguns amigos, em outros, né? Porque foram aí 2 anos, né, foram reciclando aí, mas eu agradeço muito sempre a Deus e a vocês ter contado sempre com essa presença tão importante, né, contribuindo para que esse estudo não ficasse tão cansativo. A Maria Boneberg dizendo, gratidão por hoje, estudo maravilhoso, esclarecedor, sempre assisto outras vezes, que legal, admiro essas pessoas que, né, têm a paciência de ouvir mais de uma vez para reforçar pontos. Eu também assisto muitas palestras mais de uma vez, eu gosto muito de estudar também, né, por palestras, acho bem gostoso. A Silvia dizendo, né, gratidão por mais esta hora abençoada de estudo, sim seja, muito obrigado. Que bom, olha lá, DJ já postou aí, obrigado DJ, postou aqui o link, né, do YouTube, quem quiser se inscrever, né, que não esteja ainda inscrito, deixou o link. Obrigado, viu, DJ? Você tem ajudado bastante aqui. A Rose dizendo, Paulo, você vai iniciar outro livro após esse? Então, Rose, eu disse aqui que eu estou em dúvida, tá, pessoal? Porque é assim, ó, deixa eu esclarecer, né? Eu tô realizando um estudo, Rose e amigos, né, nas quartas-feiras do Evangelho segundo o Espiritismo, só que é pela página, né, Espiritismo Brasil Chico Xavier. E eu tenho outros compromissos, né, de palestras, de estudos na Casa Espírita. Então eu estou me sentindo um pouco assim, o tempo está ficando curto para dar prosseguimento a 2 estudos no dia, né, quarta e quinta. Eu não sei, Rose, se eu vou conseguir, porque nós vamos terminar esse no começo de dezembro. Aí vamos dar umas férias aí nesse fim de ano e eu vou ter que pensar bem se eu vou dar conta, né, de começar um novo estudo na quinta, como estamos estudando. Se não, eu vou convidar vocês para aqueles que quiserem, né, dar sequência à quarta, porque a quarta eu vou continuar. A quarta nós estamos ainda no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 28 capítulos, né, tem muito tempo ainda pela frente. Legal, está dizendo que também participa desse nas quartas. Então, agora vamos ver se eu vou conseguir mais um na quinta, tá? Eu vou ficar devendo essa... Não vou prometer antes da hora, deixa eu passar essa férias aí de fim de ano para a gente analisar, tá bom? Que legal. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, mais esta semana, mais este dia. Rogamos a Deus que nos abençoe a todos, que os bons espíritos possam atender aqueles que deixaram pedidos aqui, né? Possam visitar esses lares, visitar essas pessoas que necessitam, aqueles que deixaram um copinho com água, que peçam, né, fluidificação das águas, que Deus nos abençoe, nos proteja, que nós possamos prosseguir sempre com muita fé, com muito amor no coração, buscando, né,
interiorizar esses conceitos que a doutrina espírita vai nos oferecendo, que a gente está estudando. E deixo aqui o convite então para a próxima quinta-feira. Aqueles que não conhecem, quiserem conhecer o estudo da quarta, né, do Evangelho, ou no meu Instagram, que é paulo.sampaio, aí é na minha página do Instagram, também faço nas quartas-feiras, ou no Facebook, teria que pesquisar por Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? E eu deixo o convite para aqueles que quiserem, né, se encaixar aí na quarta, porque o nosso da quinta está acabando, eu não sei se voltaremos, né, com outro estudo, mas fica por enquanto a oportunidade das quartas-feiras, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, mais 2 semaninhas aí a gente encerra o livro, tá bom? Muito obrigado de coração a presença de todos vocês, sempre muito carinhosos, né? Muito generosos, sempre me acolhendo com esse carinho, com essa bondade. Deus retribua a cada um de vocês. Muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. Um abraço a todos.